Fala, investidores, tudo bem? Investidor consciente por aqui. Pessoal, vamos falar hoje um pouquinho aqui do resultado apresentado pela Unicasa, né, pessoal? A Unicasa, de fato, eu tentei alguns estudos aí no canal, um vídeo mais completo falando do ativo. Hoje nós vamos falar mais sobre esse resultado e os novos desafios que se apresentam, né? A Unicasa, infelizmente, está muito exposta ao mercado americano e ela já vinha enfrentando algumas dificuldades com a taxação de 10%, né? E agora, com esse aumento aí, ela está tendo um comprometimento das suas margens para continuar a sua competitividade no mercado americano. Vamos falar mais sobre isso, tá? Mas assim, de primeiro momento, a gente percebe, eu sempre olho essa linha amarela, que é o lucro líquido, né? E aqui a cotação. A gente sabe que a cotação segue o lucro. Nós já tivemos uma máxima aqui de 9,19 das ações. E ela chegou a bater a mínima aqui, pessoal, de 95 centavos. E nesse momento a gente vê essa ação aqui nesse nível de preço bem interessante, né? Graficamente falando, está em um fundo que tem reversão de tendência. Se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar isso aqui e levar para cá, quando bateu nesse fundo, a gente viu ela subir 300%. Né? Aqui nós vimos ela cair, pessoal. Caiu aqui 89%, né? Consequentemente, lateralizou e vimos aqui um lucro subir, um lucro sair aqui de menos 25 milhões, batendo 37 milhões positivo. E atualmente nós estamos vendo um lucro aí de 4,22 milhões, né? Apresentou queda, a queda começou a ser apresentada em 2023, menos 20%, menos 20% de novo, menos 4%, deu uma amenizada, a cotação automaticamente ela lateraliza, né? Quando foi apresentada a continuidade de queda, a cotação, ela continuou a queda também. Então aqui é março de 2025, então ainda não está atualizado esse resultado, vai atualizar. Lembrando, pessoal, é importante você estar ciente que aqui está quase aqui em zero, tá? Acredito eu que esse lucro líquido pode voltar a ficar negativo. Então, isso é ruim, tá? Existem alguns indicadores que eu utilizo aqui para fazer essa avaliação para vocês. E um deles é o valor intrínseco de Graham, né? Então, o valor intrínseco de Graham, ele me protege bastante. Para você ter uma ideia, olha só. Aqui eu tenho a fórmula de Graham, ela é bem simples, tá, pessoal? Bem simples e objetiva. Aqui eu tenho um valor patrimonial por ação de 2,79. Eu tenho aqui uma cotação atual de 1,36 e eu tenho aqui um lucro por ação negativo. Quando esse lucro por ação fica negativo, pessoal, o cálculo ele é desconfigurado. Ou seja, para quem usa esse critério, como eu utilizo, aquelas empresas que apresentam lucro líquido negativo, lucro por ação negativo, eu descarto e aguardo até que ela volte a apresentar uma performance melhor, usando esse critério de valor intrínseco. Então, nesse caso aqui, se ela tiver aqui, por exemplo, aqui 10 centavos positivo de ações, a gente vem aqui, lucro por ação, já me apresenta uma margem considerável. Como ela está, nesse momento, menos 0,2, a gente percebe que, infelizmente, ela sai fora do nosso radar, né? Bom, voltando aqui a analisar o gráfico, a gente percebe o seguinte, a empresa, pessoal, como eu disse para vocês, ela está aqui, eu destaquei aqui em círculo amarelo para vocês, ela está em um patamar muito interessante de preço, tá? Graficamente falando, aqui é um momento que possivelmente pode ter compras, mas assim, bastante arriscado, né? Diante do relatório que eu li para vocês, vou trazer os pontos de observações para vocês. Ela tem um preço teto aqui, pessoal, de 4,78, ou seja, a empresa ela está tendo queda em seu lucro e aumentando o dividendo. Consequentemente, o que está acontecendo é que a empresa está queimando caixa para continuar pagando os dividendos para os acionistas não se desfazer imediatamente do ativo, né? A gente consegue ver claramente essa questão dos dividendos, questão da dívida, eu vou mostrar tudo para vocês aqui, tá? Vamos aqui verificar o relatório deles aqui que eles apresentaram. Bom, teve um crescimento de receita de 13%, crescimento de venda na mesma loja de 20%,
redução de margem aqui de 8,7 e prejuízo de 2,2 milhões no lucro líquido, tá? Então, quando você vê isso aqui, por exemplo, a gente vem aqui nesse slide que eu apresento para vocês, a gente percebe o seguinte: a receita de 2020, 2021, 2022 foi muito boa, tanto receita quanto margem cresceu bastante, né? Que isso aqui é a margem líquida, tá? Saiu de 9, foi para 13, consequentemente a gente percebe que a cotação acompanhou aqui, né? A gente percebe isso aqui, e logo após a gente consegue perceber que a margem foi muito comprometida, caindo 50%, depois caiu um pouquinho, agora está quase negativo. Aqui embaixo a gente tem o lucro líquido, a gente vê que o lucro líquido subiu um pouquinho, agora está caindo, ficando quase negativo também. Tá? Então, aqui vai o primeiro ponto de atenção. A receita subiu, agora está lateralizada, o lucro líquido diminuiu, a margem diminuiu bastante, ou seja, está sobrando menos dinheiro em caixa. O gestor da empresa, ele veio ali em sua carta, em comunicado, dizendo que a empresa, infelizmente, tem que abrir mão das suas margens nesse momento, devido a esse tarifaço aí que foi imposto com relação ao Brasil, de 50%, e vai ter que abrir mão das suas margens para não perder competitividade. Hoje, 23% da receita da companhia, ela está nos Estados Unidos, tá? Então, 23% está nos Estados Unidos. E teve esse investimento, que é esse investimento, o retorno sobre esse investimento que eles fazem por lá, e continuam fazendo, você consegue verificar pelo ROIC, né? E aí tem um critério que eu utilizo bastante, que é o custo de capital, que você vai levar em consideração, e o retorno sobre capital, né, desse investimento. Então, a gente percebe aqui, ó, nesse momento, aqui desde muito tempo, a gente vem tendo aqui um custo de capital maior do que o retorno sobre capital, chegando a ficar positivo em algum momento, mas nesse momento está negativo. Com isso, a gente percebe o que, pessoal? A gente consegue perceber que aqui, ó, eu tenho aqui uma máxima aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui a gente percebe que está fechando negativo aqui, ó, o spread. A gente consegue perceber aqui que esse spread aqui, pessoal, ele está, conforme você pode ver ali, está menos 5 positivo. O que isso significa, Antônio? Significa dizer que a empresa não está gerando valor para o acionista e principalmente com relação ao retorno sobre os seus investimentos. Então, ela está queimando caixa, queimando dinheiro aqui, não está gerando valor para você, investidor. Com isso, a gente chega à conclusão que nesse período foi muito bom e aqui ela foi só caindo, né? Ali nós temos aqui um caixa, tá? O lucro operacional negativo, tá? A gente vê um lucro operacional negativo, a gente vê um retorno do seu capital melhorando. Mas no contexto geral, a gente vê esse spread negativo, tá, pessoal? Então, o que acontece? A gente tem que entender que no longo prazo isso é totalmente normal acontecer, tá? Então, no longo prazo, isso é extremamente normal acontecer, você consegue avaliar isso de forma simples lá pelo gráfico que eu mostrei para vocês. Às vezes eu apresento muitos dados para vocês aqui, e às vezes tem alguns questionamentos, mas eu preciso avaliar tudo isso para comprar uma ação? Não necessariamente, você vai verificar se a empresa tem receita crescente, ela cresceu sua receita, você tem lucro crescente e como está a margem desse lucro, quantos por cento desse lucro está sobrando em caixa. Eu gosto de buscar empresa acima de 10%. Quando eu busco empresa acima de 10% com essas margens, eu tenho aqui um histórico, eu sempre compartilho com vocês, que inclusive aumentou agora, que é, por exemplo, essas empresas aqui. No Brasil hoje eu tenho 14 empresas. Então veja que essas empresas aqui, ó, o lucro por ação dela, por exemplo, Itaú cresceu 17%, Ambev 2%, Itaúsa 8% e aqui vai. Nós temos como destaque aqui, ó, 47% a direcional, né, que é a DIR 3. E nós tivemos aqui essa aqui que entrou agora também. Então aqui eu já consigo monitorar o mercado através desse filtro que eu fiz, usando alguns critérios, que é crescimento de receita por ação, lucro por ação, um PL abaixo de 15, ou seja, eu quero empresa lucrativa, a bons preços, um ROI que não seja negativo, né? E um dividendo ali eu coloquei acima de 5%, ok? Um fator que eu olho aqui também para vocês, por exemplo, aqui é o dividendos.
aqui eu compartilho com vocês, eu vou deixar aqui embaixo para vocês esse link. Esse site aqui, ele te traz o preço teto, né? Então aqui, quando está verde, é porque está acima da cotação. E aqui nós temos uma cotação de 1,36, o preço teto de 4,78. Seria o meu limite de compra estabelecido para a Unicasa. Só que como ela não tem um valor intrínseco, e geralmente eu gosto que ele esteja aqui acima, eu já descarto a possibilidade de compra, tá? Hoje já tem caixa, reforçando aqui para vocês, 80 centavos em caixa. Vamos continuar olhando aqui o relatório. Veja que a receita líquida cresceu 13%, tá? A margem bruta caiu. Nós tivemos aqui um resultado operacional também negativo. Nós tivemos um lucro líquido menos 168% aqui, né? Nós tivemos a queda na margem líquida, é o que eu estou dizendo para vocês. E o ROI que caiu e margem EBITDA também foi ajustada, tá, pessoal? E aqui vem a mensagem da administração, né, que resume tudo que eu estou falando para você. Cerca de 13% da nossa receita é oriunda do mercado norte-americano. São 8 lojas exclusivas e 3 próprias. Nosso produto já havia sido taxado em 10% em abril e em agosto sofreu 40% sobre taxa. Tomamos medidas para manter a competitividade do nosso produto, na forma de mitigar o impacto em nossas operações e na nossa logística. Esse desafio não será superado sem renúncia de margem para proteger o mercado construído ao longo dos anos. No resultado desse trimestre, há o efeito de taxação de 10% aplicado a partir de abril, devido à guerra comercial. Então, ele fala muito sobre essa questão. Outro ponto de atenção aqui. No trimestre, o aumento do custo de produção, o aumento de representatividade do faturamento, 8,7% na margem bruta e para o prejuízo operacional no trimestral, apesar de 13% da receita, tá? Aqui ele colocou que os Estados Unidos cresceu 38%, já a assinatura de contrato reduziu 38%. Aqui esse destaque aqui, ó, eu fico sempre atento com relação aos dividendos. Mais importante do que você saber quais os dividendos que você vai receber é saber de onde vem esses dividendos, se eles são sustentáveis. Até porque a intenção aqui é você se tornar sócio desses projetos. Quando a gente vê uma mensagem dessa aqui, ó, em termos de caixa, tivemos consumo de 13,8 milhões, principalmente devido aos pagamentos de juros sobre capital próprio em maio, que totalizou 10 milhões. Ou seja, a empresa está usando caixa para pagar os dividendos, né? Então, é uma questão de você ter uma atenção, porque talvez pode não ser sustentável esse pagamento de dividendos. Quando você olha aqui, ó, fica claro isso. Aqui nós temos o que aqui? Nós temos, aqui colocou, né? Aqui nós temos o caixa. Veja que o caixa, ele ficou muito bom aqui, o maior caixa, só que ele está caindo, né? E os dividendos estão subindo como se a empresa realmente, de fato, tivesse um caixa robusto, um resultado operacional suficiente para honrar esses compromissos. E, na verdade, a gente consegue perceber que não é isso que acontece, tá, pessoal? Continuando aqui, a gente vai perceber o quê? Deixa eu voltar aqui para vocês. Que é a questão do... deixa eu pôr aqui. Questão... Aqui, deixa eu pôr para vocês. Aqui é a questão da receita, né? Como ela é muito dependente de 23% da receita do norte-americano, então essa taxação vai comprometer muito, está comprometendo já há mais tempo, o resultado da Unicasa, tá? A receita oriunda das lojas cresceram 20%. A exportação teve crescimento principalmente no norte-americano, cerca de 13% da receita controladora vem desse mercado. Então, assim, é importante você estar ciente, você que é acionista da Unicasa, é importante você estar ciente com relação a essa questão, né? E vamos continuar aqui, vamos trazer agora os pontos, vamos trazer um resumo para você. Pontos positivos, pessoal, crescimento da receita 13%, tá? Expansão norte-americana, a receita cresceu 38%, mostrando resiliência comercial, ok? Segmento corporativo, avanço expressivo de 94%, outras receitas operacionais, aumento de 273%, caixa equivalente cresceram para 14,2 milhões, mas já vou mostrar essa questão para vocês. Ponto de atenção, queda nas margens, a empresa está abrindo mão de margem para continuar vendendo seus produtos naquele país, para continuar, o custo de produção está muito elevado, né? Prejuízo líquido 2,2 milhões, esse é o principal ponto de atenção que você tem que ter.
O EBITDA caiu menos 35%, tá? Despesas financeiras 180% maior. Dívida pelo EBITDA 5,19, tá? Então é 5 vezes o EBITDA. O ROI e o ROIC negativo, fluxo de caixa operacional em queda de 9,3. Foi o que eu mostrei para vocês ali, tá bom? Então vamos aqui para essa apresentação aqui para vocês, para você entender melhor essa questão. Então nós tivemos aqui a exposição dos Estados Unidos, agora nós temos aqui as despesas da operação americana cresceram devido ao aumento de faturamento que impulsionam as despesas variáveis, como frete, comissões. Então, aqui é um fator positivo que deve dar atenção, que teve um aumento nessas despesas devido ao aumento também da receita dos Estados Unidos. Mas, no contexto geral, a gente percebe que 2020, 2021, até 2022, tínhamos mais dinheiro em caixa do que dívida, né? Isso é muito bom. Depois disso, a gente viu que realmente a empresa perdeu o controle. A gente viu que a sua dívida ela ficou muito alta, né? Chegando aqui a aumentar 14.000%, vamos dizer assim. E o seu caixa agora está querendo subir um pouquinho, mas a dívida ainda continua sendo bastante comprometedora. Voltando aqui um pouco, eu esqueci de passar para vocês, nesse primeiro slide aqui, nós tivemos aqui, pessoal, para se ter uma ideia, nós tivemos uma margem aqui que caiu aqui menos 80%, tá? E nós tivemos um resultado aqui que caiu também 71% da receita, ok? Então, continuando aqui, a gente vai chegar a outros dados. Endividamento da empresa. Veja que loucura, pessoal. Aqui nós tínhamos dívida negativa que a dívida ficou muito alta, né? Chegando aqui, igual eu falei para vocês, 5,19 vezes o EBITDA, tá? Aqui, quando a gente olha aqui o retorno sobre capital, que é o capital investido, que é o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, a gente percebe que essas duas margens também estão bem comprometidas, chegando a cair o retorno sobre capital investido 37% e o ROI, que é o retorno sobre patrimônio, 76% de queda. Ponto de extrema atenção, tá? Então, assim, para a gente ficar atento com relação a essa questão, eu preciso que você entenda o seguinte. Aqui nós temos aqui, ó, o gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele é extremamente importante. Isso aqui você consegue fazer uma conta gratuita aqui no TradeView para você colocar e acompanhar, tá? Nós vamos estar acompanhando, vou estar trazendo para vocês a atualização aqui, mas a gente percebe essa queda. O que eu faço nessa situação aqui? Eu traço aqui um FIBO, né? A gente pega ele aqui, ó, e a gente vê a possibilidade de queda até onde pode ir. A gente percebe que a ação pode bater 74 centavos, ok? Você que é investidor da Unicasa, faz seu gerenciamento de risco. Não estou falando para você sair desesperado vendendo suas ações, não é esse o propósito. Até porque, se você tivesse que fazer isso, já deveria ter feito. Mas eu acho que é o momento de você fazer esse gerenciamento de risco, ela continua pagando dividendos. Se você avaliar a questão dos dividendos, se você pegou esses dividendos e alocou em outros locais, a empresa, com certeza, ela gerou para você um valor correspondente ao seu investimento, dependendo dos preços que você comprou também. Se você pagou R$9 e era nesses patamares, fica um pouco complicado, né? Então é isso, pessoal. A gente trouxe essa atualização da Unicasa para vocês, para você que é investidor de longo prazo. Tendo alguma novidade, vou trazer para vocês. Fiquem de olho nessa questão da taxação dos Estados Unidos. Caso ela venha a ser reduzida, pode favorecer a empresa. A dívida da empresa está muito elevada, ela está consumindo caixa e não está tendo retorno sobre o seu capital investido. Então, a principal coisa que você deve olhar, receita está crescente, ok, a receita está crescendo. Crescendo de forma lateralizada, mas ainda está ali, né? Agora, o lucro também está crescendo? Tá. A margem está crescendo? Não. Aí você precisa olhar, tá? Então, esse é um ponto de atenção que a gente deixa aqui para vocês, ok? Então, vou ficando por aqui. Eu peço você compartilhe esse estudo aí com outras pessoas. Deixe seu comentário nesse vídeo. Se precisar de alguma informação, estamos à disposição. Um abraço, pessoal.